Olá, amigos do Canal Proibido, espero que todos estejam bem. Hoje vamos estrear uma nova série no canal, Causos e Contos que o Povo Conta. Prepare-se para histórias de arrepiar, direto da boca do povo, cheias de mistério e assombração. Se você gosta de um bom causo, curte o vídeo, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. E fica o aviso, é melhor assistir com a luz acesa, porque o que vem por aí não é para qualquer um. Conto 1, o sino da Capela de São Gonçalo. Oi, pessoal do Canal Proibido, meu nome é Zé de Lourdes, moro em Serra do Mel, no sertão da Paraíba, mas a história que eu quero contar para vocês não é minha não, é do meu avô, seu Benedito, que já se foi há muitos anos, mas que carregava umas lembranças que só Deus sabe de onde tirava força para contar. Ele contava essa história sempre que chegava a Semana Santa, mais certinho ainda, na Sexta-feira Santa, quando a casa ficava em silêncio, sem rádio, sem riso, só com o cheiro do feijão de corda cozinhando devagar no fogão de lenha, e o barulho dos passarinhos do mato piando de longe. Ele dizia assim: "Vocês respeitem o dia de hoje, que a gente não sabe o que anda solto por aí." Sexta-feira Santa é dia de oração, de silêncio, porque foi nesse dia que eu vi coisa que nem o padre quis acreditar. E aí ele ajeitava o chapéu, cuspia de lado e começava. Era mais ou menos em 1959, no sítio chamado Poço Fundo, distrito de Serra do Jatobá, ainda perto daqui de Serra do Mel. O povo era mais respeitoso com as datas sagradas, e na sexta-feira santa não se fazia nada, não se andava de cavalo, não se pescava, não se trabalhava na roça, nem menino podia correr demais no terreiro. A gente só ouvia o silêncio e as galinhas ciscando devagar. Mas naquela noite teve um negócio diferente, um negócio que ninguém entendeu até hoje. A Capela de São Gonçalo, que ficava num altozinho de terra bem no meio da comunidade, estava fechada já fazia anos. Diziam que o padre de antigamente tinha parado de rezar missa lá porque caiu um raio no telhado numa sexta-feira santa dessas mesmo. E desde então o sino parou de tocar. Ficou a torre lá, meio torta, cheia de moita subindo pelas paredes. E um sino grande que mais parecia esquecido. Por Deus, mas naquela noite, na madrugada da sexta-feira santa, o sino tocou. Não foi um toque bonito, daqueles de festa. Foi um bimbalhar seco, descompassado, como se alguém estivesse batendo com raiva. Um tang, tang, tang que acordou o povo do sítio todo, mesmo os mais afastados da capela. O avô me dizia que ele já estava acordado porque sonhava com a mãe dele, que já tinha morrido, e no sonho ela falava só isso: "Benedito, não olha para trás. Escuta o sino, mas não sobe." Quando ele abriu o olho, o barulho do sino ainda ecoava no ar. Ele se levantou, passou uma água no rosto e saiu da casinha de barro com a lamparina na mão. A mulher dele ficou segurando o terço, pedindo para ele não ir, mas ele foi. Disse que foi com um coração miúdo e a espinha gelada, feito vara de pescar esquecida no rio. Quando chegou perto da capela, viu que a porta da frente, que vivia trancada com um cadeado enferrujado, estava aberta. E não era só isso. Tinha morcego voando em volta da torre, um monte deles, parecendo que tinham saído do sino mesmo. Um enxame escuro, grosso, fazendo uma zoada esquisita, como se fosse uma reza embolada. Ele disse que ficou parado, sem coragem de entrar, mas que não conseguia voltar também. Foi então que ele viu, dentro da capela, lá no fundo, bem perto do altar caído, uma figura ajoelhada, rezando de costas para o altar. Era uma coisa muito errada. A pessoa, se é que era pessoa, estava toda de preto. Parecia um manto pesado, velho, encardido, com as pontas tocando o chão sujo. Os braços estavam levantados, mas de um jeito estranho, como se os ombros estivessem tortos, como se os ossos estivessem fora do lugar.
E o que mais gelou o peito do velho Benedito foi o som. Aquela coisa rezava alto, mas ao contrário, parecia um latim embolado, como quando a gente toca uma fita cassete ao contrário, só que mais grave, mais fundo, como se viesse de dentro da terra. Ele dizia que o som entrava no ouvido e ia direto para o estômago, e junto com isso vinha um cheiro de vela derretida com sangue velho. E aí o sino tocou de novo, tang, 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 mas ninguém estava puxando a corda. O velho Benedito olhou para cima e viu o sino balançando sozinho, mesmo sem vento. Só que o que fez ele correr dali de vez foi o que apareceu logo depois. 2 mãos muito magras, muito longas, saíram de dentro da abertura da torre e seguraram o sino por baixo. Ele dizia que nunca viu mão de gente com dedo tão comprido e que, antes de virar as costas para correr, ouviu o sino rir. É isso mesmo que você leu. O sino deu uma risada. A voz do avô sempre tremia nessa parte. Ele dizia que não lembrava. Como conseguiu chegar em casa, só lembrava da mulher dele abrindo a porta, ele caído no chão e o cachorro latindo pro nada, olhando pro escuro da estrada. Depois disso, a capela foi queimada por uns homens. Disseram que era para não virar esconderijo de bicho ou gente doida, mas o povo sabia que tinha mais ali dentro do que só cupim e morcego. Até hoje tem quem diga que, em algumas sextas-feiras santas, mesmo com a capela virada só em ruína, o sino toca. Toca uma vez só e nunca é de manhã. Eu ainda fiquei alguns dias na casa da tia depois disso, mas nada mais aconteceu. O povo do povoado ficou todo meio ressabiado, sabe? A capela foi trancada, ninguém quis mais saber de fazer reza lá dentro. Mandaram buscar um padre da cidade de Patos, que veio com mais 2 ajudantes, tudo de batina preta. Fizeram uma limpeza espiritual lá dentro, jogaram água benta em tudo e ainda queimaram incenso por 3 dias. Mas olha, nem isso adiantou muito não. O sino nunca mais tocou. Isso é verdade. Mas o que não contaram para ninguém foi que o sino foi retirado e enterrado no fundo da mata, lá perto do riacho do Umbuzeiro. Isso mesmo. Um grupo de homens, junto com o padre, subiu na torre numa madrugada escondida e desceu o sino amarrado em cordas. Disseram que aquilo lá não era coisa de Deus, que estava invocado e que todo objeto invocado tem que ser retirado da vista do povo. Enterraram fundo, disseram até que selaram com cal virgem e benzeram a terra em volta. Mas mesmo depois disso, quem passava ali por perto, pela antiga trilha do sino, dizia que ouvia ele longe, um tung bem baixinho, como se estivesse debaixo da terra. A tia nunca mais deixou a gente subir no alto da capela. Aliás, ela mesma parou de ir, passou a rezar só em casa e sempre deixava uma vela acesa debaixo da imagem de Nossa Senhora das Dores. Dizia que, se fosse para rezar de coração, Deus ouvia de qualquer canto. O padre que veio ajudar tempos depois morreu num acidente estranho. Bateram com o carro numa vaca que apareceu do nada na estrada entre Cajazeiras e Sousa. Só que o estranho é que ninguém achou a vaca. E no banco de trás do carro dele, quando foram tirar os documentos, disseram que tinha um pano preto, molhado, com cheiro de sangue, mas o corpo não tinha ferimento nenhum. Foi como se alguma coisa tivesse deixado aquilo ali para trás. Depois disso, quem ainda morava por ali dizia que, na Sexta-feira Santa, bem de madrugada, se você ficasse perto da antiga capela, dava para ver uma vela acesa sozinha lá dentro. Mas ninguém entrava para ver, ninguém, nem os mais valentes. Um senhor mais velho, chamado Seu Lino, disse que chegou a ver o vulto de novo, 1 ano depois. Estava parado de frente para o altar, só que dessa vez ajoelhado. Disse que sentiu um cheiro de mofo, de coisa morta, misturado com cera de vela queimada, e que o bicho virou de repente para ele e abriu a boca. Mas não saiu som nenhum, só aquela boca aberta, preta por dentro, como se fosse um buraco. Seu Lino adoeceu depois disso, nunca mais falou coisa com coisa, ficou olhando para a parede por 2 meses e morreu no dia exato da Sexta-feira Santa do outro ano. Muita coincidência, né? Hoje em dia, aquele povoado quase não tem mais ninguém.
A maioria foi embora com medo ou morreu de velho. A capela tá lá, meio desmoronada. O mato já cobriu metade da frente e a torre rachou no meio. Quem vê de longe nem diz que ali tinha sino, que ali teve missa, que ali um dia apareceu o que apareceu. Mas eu lembro e não vou esquecer nunca. Conto 2, as covas abertas do cemitério velho. Meu nome é Raimundo Nonato, tenho hoje 52 anos e sou pedreiro. Na época do ocorrido, eu já estava morando fazia uns 10 anos aqui na cidade, num sítio que herdei do meu tio Manuel do Carmo, que, Deus o tenha, eu conhecia todo mundo na região, principalmente o pessoal ali da Rua do Campo, que fica bem pertinho do cemitério velho. Aqui é cidade pequena, se alguém espirra lá no centro, a gente ouve no mercado. Só que naquela semana, ninguém ousava falar muito alto. Foi na quarta-feira da Semana Santa que tudo começou. Lembro bem que eu tinha ido até a casa da dona Zilda, uma senhora viúva que sempre me chamava para ajeitar uns negócios na casa dela. Ela morava bem de frente para o portão de ferro do cemitério velho, aquele mesmo que foi feito no tempo dos coronéis, cheio de grade preta enferrujada e com umas cruzes de ferro em cima dos túmulos. Dona Zilda me chamou para trocar umas telhas que caíram com o vento forte que deu na noite anterior. Foi quando ela, do nada, me disse assim: "Seu Raimundo, o senhor viu que tem uma cova aberta lá no fundo do cemitério?" Eu me virei para olhar e, de onde eu estava, dava mesmo para ver uma parte dos túmulos. Tinha uma cova lá no canto, bem onde fica a parte mais antiga do cemitério, que parecia meio revirada. Pensei logo que podia ter sido algum bicho, tipo cachorro, tatu, essas coisas que gostam de cavar. Deve ter sido bicho, dona Zilda, cachorro farejando defunto fresco. Mas ela abanou a cabeça. "Não, seu Raimundo, aquilo ali não foi cavado por bicho não. Tá muito certinho, como se alguém tivesse aberto por dentro." Ela disse isso com uma voz tão baixa que eu senti um frio subir pelas costas. Fingi que não liguei. Continuei ajeitando o telhado, mas fiquei com aquilo martelando na cabeça. A cova estava aberta mesmo. E ela tinha razão. O buraco estava certinho demais, sem sinal de escavação recente, sem terra espalhada. Parecia que o caixão simplesmente tinha sumido de dentro, e o resto só afundou. No outro dia, quinta-feira, Santa, eu fui cedo no mercado comprar umas coisas. No caminho, encontrei o seu Neco Coveiro, que trabalhava há mais de 30 anos ali no cemitério. Estava sentado num banco, com um cigarro apagado na mão, olhando para o nada. "Tô ouvindo dizer que apareceu uma cova aberta lá. Foi tu que mexeu?" Ele olhou para mim com uma cara meio assustada, meio cansada, e disse que não. "Não mexi em nada, Raimundo, mas não foi só uma não, agora já são 3. 3. Aquilo me pegou de um jeito que me arrepiei todinho. Perguntei se ele tinha visto alguma coisa estranha, e ele respondeu: "As covas estão abertas, mas sem arrombamento. Os caixão sumiu, Raimundo, sumiu, e o chão tá seco, sem uma marca, sem pegada, sem nada." Fiquei com aquilo na cabeça o resto do dia. A cidade pequena já estava começando a cochichar nos cantos. Teve gente dizendo que era ladrão de ossada, que estava vendendo para coisa de macumba em São Luís. Outros diziam que era coisa do demônio mesmo, que naquela sexta-feira santa alguma coisa ia sair debaixo da terra. Eu tentei não acreditar, mas quando foi na sexta de manhã, o padre da paróquia, seu Gonçalo, veio com os sacristãos para fazer a preparação da via sacra. Como é tradição, sempre fazem a oração das 7 dores e depois passam no cemitério para deixar a bênção nas cruzes. Mas quando chegaram lá, tinha 6 covas abertas. 6! E o mais esquisito, nenhuma delas mostrava sinal de arrombamento. Era como se o caixão tivesse sido puxado para baixo, ou como se nunca tivesse estado lá dentro. O padre ficou tão transtornado que cancelou a procissão da noite. A cidade parou. Nunca tinha acontecido isso, nem nos tempos de epidemia. Foi aí que começaram os boatos de verdade. "É maldição!"
gritava a velha Dona Vicência, que já tinha visto coisa demais na vida. É coisa do fim dos tempos, está escrito na Bíblia, dizia outro. Teve gente que jurou ter visto, naquela madrugada de sexta, umas sombras andando no meio do cemitério. Disseram que pareciam gente, mas não tinham rosto, só passavam como se procurassem algo. Mas o pior ainda estava por vir. Naquela sexta-feira, o dia parecia mais parado do que de costume. Mesmo sendo feriado, ninguém estava rindo nem brincando na rua. As portas estavam fechadas, e o som dos galos era a única coisa que quebrava o silêncio abafado da manhã. Era como se a cidade tivesse prendido a respiração. Por volta das 2 da tarde, eu ouvi um barulho forte vindo lá dos lados do cemitério. Um estrondo seco, como se uma tampa de concreto tivesse rachado. Saí correndo, junto com mais uns 3 vizinhos. E quando chegamos lá, seu Neco Coveiro estava de joelhos, tremendo, e com a cara branca que nem cera. Ele apontava para o chão, sem conseguir falar. Tinha mais uma cova aberta, a 7ª, mas essa era diferente. Ela estava funda demais, não dava para ver o fundo. Era como se a terra tivesse desabado para dentro de um poço sem fim. E bem ali, na beirada, cravado no barro úmido, tinha um pedaço de tábua escura com marca de unha, marca de dentro para fora. Seu Neco começou a balbuciar, com o queixo tremendo. Eu botei esse caixão com minhas mãos. Era a Dona Lídia, morreu de velho o ano passado. Tava... Os outros homens ajudaram ele a levantar, mas ninguém teve coragem de se aproximar da beirada do buraco. A terra ali parecia viva. Úmida demais, como se algo respirasse lá embaixo. Nesse mesmo dia, já perto das 5 da tarde, o céu escureceu de uma vez. E não era chuva. Era tipo uma sombra densa que descia pelas ladeiras e entrava nas vielas, como se alguma coisa invisível estivesse passeando pela cidade. Foi aí que começou a parte mais medonha. O menino Neném, neto da Dona Luzia, apareceu gritando na rua, com os olhos esbugalhados. Vovó, a vovó tá de pé no quintal, mas a vovó morreu. Mãe, a vovó tá me chamando lá fora. O povo correu. A casa da Dona Luzia era ali perto, e quando chegaram, a porta dos fundos estava aberta e a vela do altarzinho da sala tinha apagado sozinha. Não tinha sinal de arrombamento, mas o cheiro era horrível, um fedor de terra molhada com coisa morta. Ninguém viu a tal avó, mas a Dona Nenzinha, vizinha da frente, jurou por tudo que é sagrado que viu uma mulher de vestido branco e cabelo despenteado andando ali no quintal naquela mesma hora. Disse que ela não pisava no chão, parecia que flutuava, meio torta, meio de lado, e que não tinha sombra. Depois disso foi uma atrás da outra. A Dona Ritinha disse que viu o pai dela, falecido fazia 5 anos, batendo no portão de casa, com os mesmos sapatos que ele foi enterrado. Disse que ele não falava nada, só olhava com os olhos fundos e a boca meio aberta, como se ainda estivesse sufocando. O seu Lino, do bar, jurou que um homem entrou no banheiro do boteco dele e nunca saiu. Quando foi olhar, só encontrou o espelho todo embaçado e a porta do fundo trancada por dentro. Naquela noite, ninguém dormiu. Nem os cachorros latiam, eles uivavam. A cidade ficou em vigília. Alguns moradores se reuniram na frente da igreja matriz, rezando com vela na mão, sem nem coragem de olhar para o lado. O padre Gonçalo não aparecia desde cedo. Disseram que ele tinha trancado a porta da casa paroquial e se ajoelhado de frente para o altar, com um crucifixo apertado nas mãos e uma Bíblia aberta em cima da cama. No sábado de manhã, as covas estavam todas tampadas de novo, sem sinal de terra revirada, como se nunca tivessem sido abertas. Mas o seu Neco Coveiro não apareceu mais. Foram encontrar ele 3 dias depois, dentro da capelinha abandonada, perto do morro, enrolado num pano de saco, com os olhos arregalados e um terço quebrado na mão. Estava vivo, mas não falava mais, só murmurava. Tão voltando. Não deviam,
Não deviam abrir de novo. Até hoje, ele está internado numa casa de apoio lá em Tapecuru. Vive em silêncio, não reconhece ninguém, mas todo ano, na Semana Santa, ele começa a cavar o chão com a mão, como se quisesse achar de novo o que foi enterrado. Depois daquele ano, o cemitério velho foi fechado e acorrentado pelo próprio prefeito. Construíram um novo, mais pro alto, longe do povoado, mas ninguém ousa passar nem perto do portão antigo. Tem gente que diz que aquilo foi uma maldição, outros acham que mexeram com o que estava quieto, e tem uns que acreditam que os mortos só queriam um pouco de atenção ou uma segunda chance. Eu, por mim, acho que tem coisa que não é para ser entendida. A terra tem memória, tem coisa que respira por baixo, que espera a hora certa, e talvez, só talvez, naquela sexta-feira santa, alguém tenha atendido o chamado errado. Sei que, depois daquilo, muita gente foi embora da cidade. Uns sumiram no mundo, outros, como eu, ficaram, mas com um olhar diferente, mais baixo, mais atento. Hoje em dia, quando passa alguém novo por aqui e pergunta do tal cemitério velho, a gente só aponta com o queixo e diz: não mexe com aquilo. Não, deixa quem tá quieto, quieto. É só isso que posso contar. Se você não acredita, vem passar uma sexta-feira santa aqui com a gente, mas só não diga que eu não avisei. Ponto 3. O reflexo que não era meu nunca foi de compartilhar essas histórias, pois aprendi desde cedo que certas coisas é melhor guardar do que espalhar. Porém, isso está entalado na minha alma há tempo demais. Toda a quaresma, sinto como se tudo voltasse à tona, me puxando de volta para aquela noite. Tudo aconteceu em Brejo das Almas, no interior do Maranhão, perto de Vila de São Bento, onde o rio serpenteia e o povo ainda preserva tradições antigas. Eu era apenas uma menina com uns 10 ou 11 anos, morando com minha avó num sítio afastado do povoado. Minha mãe tinha ido buscar trabalho em São Luís. Então fiquei aos cuidados da vovó, Dona Gracinha, uma rezadeira de mão cheia e devota fervorosa. Minha avó era rígida com certas coisas. Não permitia nem acender uma vela fora de hora. Dizia que tudo tem seu momento, tanto na terra quanto no céu, e que desrespeitar isso era chamar o que não devia ser ouvido. Naquela época, eu achava que eram só histórias de gente mais velha, mas logo aprendi da pior forma que ela falava a verdade. A história começou numa sexta-feira da paixão, sob um céu abafado, sem vento, com um silêncio pesado pairando sobre a mata. Logo cedo vovó me avisou: hoje tu não te mira no espelho, tá ouvindo, menina? Nem para ajeitar o cabelo, é dia sagrado e o que aparece no espelho hoje pode não ser tu. Aquilo me assustou. Ela nunca tinha falado com tanto peso, mas vovó era séria com essas coisas. Tinha seus costumes. Cobria os espelhos da casa com panos pretos e nem rádio ligava nesse dia. Obedeci sem questionar. Na casa havia 3 espelhos. Um na penteadeira do quarto dela, outro no banheiro externo e um grande na sala, encostado na parede, com uma moldura de madeira antiga que ela dizia ser herança da bisavó. Esse espelho da sala era o que ela mais respeitava. Afirmava que espelhos velhos guardam mais do que simples reflexos. Passei o dia no terreiro, brincando e ajudando vovó com as galinhas. Quando a tarde caiu, o céu fechou de um jeito estranho. Parecia que uma tempestade vinha, mas não choveu. Um vento morno soprava da mata, balançando o varal sem parar. As folhas da mangueira tremiam inquietas, mas os bichos estavam quietos demais. Não se ouvia um canto de pássaro, latido de cachorro ou coachar de sapo, sons que sempre animavam o cair da noite. Jantamos cedo, apenas cuscuz com leite e um pedaço de peixe salgado. Vovó acendeu velas no pequeno altar da sala, oramos juntas, como de costume, e fui me deitar. Tentei dormir, mas naquela noite algo me acordou na madrugada. Uma necessidade urgente de ir ao banheiro. O problema era que o banheiro ficava fora da casa, e eu morria de medo do escuro. Peguei a lamparina de querosene e fui, devagar.
evitando olhar para os cantos. O silêncio era sufocante. Na volta, porém, tudo mudou. Ao entrar na casa e passar pela sala, a chama da lamparina tremulou, iluminando o espelho grande. Então vi meu reflexo, ou o que deveria ser meu reflexo. Não era eu. Ele me encarava fixamente sem piscar, e embora eu estivesse parada, segurando a lamparina com a mão direita, o reflexo a segurava com a esquerda. Era uma versão distorcida de mim, um eco torto. Meu coração disparou, a respiração falhou. O reflexo sorriu, um sorriso grotesco, largo demais, que eu nunca fizera. Seus olhos eram vazios, como abismos sem fundo. Fechei os olhos, apertei a lamparina contra o peito e corri para o quarto da vovó, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela acordou assustada, acendeu uma vela e começou a me abanar, pedindo que rezasse. Com ela, perguntou se eu tinha olhado no espelho. Menti e disse que não, que fora só o vento, que eu sonhara algo ruim. Mas eu sabia a verdade. Eu tinha olhado, e o que me encarou de volta não era eu. A partir daquela noite, o espelho mudou. No dia seguinte, estava coberto com o pano preto de sempre, mas eu ouvia coisas vindo dele. À noite, no silêncio, um sussurro. Baixo ecoava, como uma conversa abafada. Às vezes um riso abafado, arrastado, ressoava, e o pano se mexia levemente, como se um vento o agitasse, embora a casa estivesse fechada. Tentei contar para a vovó novamente, mas ela me olhou com seriedade e disse: eu te avisei, quando a gente desobedece num dia santo, abre uma porta, agora tu vais ter que fechar sozinha. Não entendi o que ela queria dizer, mas o medo só cresceu. Depois daquela noite, comecei a sonhar com o espelho. Sonhos estranhos, onde via uma versão de mim mesma do outro lado, presa, mas sorrindo, como se aguardasse o momento certo para escapar. Pior ainda, a coisa começou a aparecer fora dos sonhos. Eu evitava passar pela sala à noite, mesmo com o espelho coberto, mas sentia como se ele me chamasse. Não com palavras, mas com uma sensação de que algo me esperava, ansiando ser visto. Às vezes, ouvia batidas leves, como unhas arranhando o vidro. Certa noite, juro por tudo, ouvi meu nome sendo sussurrado numa voz arranhada com eco. Luzinete. No terceiro dia, após a sexta-feira da paixão, acordei na madrugada, o peito apertado, como se alguém me vigiasse. Fiquei encolhida na rede, ouvindo o silêncio, até que a voz veio novamente. Luzinete, vem cá. Era minha voz, mas não, era eu. Tremendo, levantei-me e caminhei até a porta do quarto, olhando para a sala. A lamparina na parede tremia, e o pano que cobria o espelho estava no chão. Mas o pior não era isso. No reflexo do espelho, não havia apenas a sala. Lá estava eu, de pé, no centro da sala. Só que eu ainda estava no quarto, observando de longe. A figura no reflexo virou a cabeça lentamente em minha direção, os olhos negros como breu. Corri para a rede da vovó e me agarrei a ela como uma criança assustada. Ela acordou, viu meu desespero e, sem dizer palavra, me levou ao altar onde orava. Colocou minha mão sobre a imagem de Nossa Senhora das Graças e começou a rezar em voz alta. Passou a noite toda em oração. Ao amanhecer, vovó pegou um pano novo, umedeceu com água benta e foi até o espelho. Fiquei olhando de longe, ainda tremendo. Ela fixou o pano com fitas, amarrando bem, e fez o sinal da cruz em cada canto. Disse que o espelho não era mais seguro, que algo havia se aberto. Esse espelho agora reflete o que não pertence a este mundo, afirmou. E o que saiu se nutre de quem o encara. Ninguém acreditaria se eu contasse, mas eu vivi isso. Depois daquele dia, tudo desandou na minha vida. Perdi o apetite, o sono fugia e todas as noites o mesmo pesadelo. Aquela outra eu, sorrindo dentro do espelho, batendo no vidro, dizendo que sentia minha falta. Então, notei algo ainda mais perturbador. O reflexo dela,
ou o meu, mas aquela versão distorcida começou a antecipar minhas ações. Se eu ia amarrar o cabelo, via no espelho do banheiro que vovó não cobria, que ela já estava com o cabelo preso. Quando pegava a colher com a mão direita, no reflexo ela já mexia a comida antes com a mão esquerda. Aquela coisa me imitava, mas antes de mim, como se soubesse o que eu faria. Passei a evitar espelhos completamente, nem ao banheiro ia sozinha. Ainda assim, via reflexos em tudo, na panela de alumínio, no vidro da janela, até nas poças d'água no terreiro. Ela me perseguia. Uma noite, vovó acordou assustada com um estrondo. O espelho da sala havia rachado. O pano ainda o cobria, mas por baixo uma fenda torta atravessava o vidro. Vovó se benzeu e mandou chamar seu Zé Pretinho, um homem que morava perto da mata e entendia dessas coisas. Ele chegou ao entardecer, trazendo um bornal com ervas e uma bíblia de capa dura. Ajoelhou-se diante do espelho e ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, levantou-se, me encarou com um olhar grave e disse: "Isso aqui não é mais reflexo, virou uma passagem." Vovó perguntou: "Passagem para onde?" Ele respondeu, com voz seca: "Para o outro lado, onde as coisas esperam a hora certa para voltar." Ele quis saber se eu tinha feito alguma promessa, quebrado uma reza ou olhado no espelho na hora errada. Chorei e confessei tudo. Ele fez o sinal da cruz. Cobriu o espelho com um pano vermelho por cima do outro e disse que, a partir daquela noite, eu não podia mais dormir na casa até que ele fizesse uma quebra. Fui mandada para a casa de Dona Joaninha, uma vizinha que morava perto da estrada. Passei 2 dias lá, mas ela me encontrou. Na segunda noite, acordei de madrugada e vi meu reflexo na janela. A janela estava fechada e eu nem estava de pé. Lá estava ela, parada com a mão na vidraça, me encarando, os olhos fundos, a boca entreaberta, como se dissesse: "Volta para casa." Gritei tão alto que Dona Joaninha caiu da cama. Ela acendeu a luz, viu a marca da mão na janela e ficou paralisada. Chamou vovó na mesma hora. Vovó disse que era tarde demais, que ela já havia saído do espelho. Depois daquela noite, não tive mais dúvidas. Aquilo que me perseguia não era só um reflexo. Estava andando pelo mundo agora. E pior, era eu sem ser eu. Vovó chamou seu Zé Pretinho de volta. Ele chegou cedo, trazendo uma imagem de São Miguel, arcanjo, ramos secos, um pote de sal grosso e uma vela que ele mesmo preparou, chamada de vela de 7º trancamento. Disse que não adiantava mais cobrir o espelho. Agora, ou quebrávamos a ligação, ou ela me substituiria de vez. "Essa coisa não quer só observar, quer tomar teu lugar." Ele alertou. Meu estômago revirou. Eu sentia isso. Cada vez que me sentia fraca, mais perto ela chegava. Meus medos abriam a porta, e cada dúvida na minha fé a fazia avançar. Vovó acendeu incenso e se ajoelhou. Seu Zé Pretinho começou as orações, mas ao retirar o pano do espelho, o vidro não estava mais rachado. Estava inteiro, impecável. No reflexo, a sala aparecia vazia, embora estivéssemos ali, com velas e sal. Então, vovó gritou: "Cadê a Luzinete?" Eu estava atrás deles, mas eles não me viam. Gritei, mas minha voz não saía. Percebi, então, que estava do lado de dentro do espelho. Minhas mãos pareciam distantes, o ambiente era frio, sem som, com cores amareladas e estranhas. Do outro lado, ela, a nova Luzinete, sorriu lentamente e apagou a vela. Seu Zé Pretinho caiu para trás, vovó gritou e correu, a vela se apagou sozinha, sem vento, e no reflexo eu desapareci. Desde então, nunca mais fui vista. Vovó contava a quem perguntava que eu sumi de um dia para o outro sem deixar rastros, mas ela sabia a verdade e chorava toda vez que olhava para o espelho. A nova Luzinete continuou vivendo, mas era fria, distante. Não ria, não olhava nos olhos e evitava espelhos, pois sabia que eu ainda estava lá, do outro lado.
Ponto 4. O vaqueiro sem cabeça da trilha do Angico. Numa sexta-feira santa, num abril quente que fazia a terra exalar um calor úmido, fui ao sítio de um compadre na trilha do Angico. Um caminho estreito que corta a mata densa e passa por açudes, antigos palco de batismos e tragédias, segundo as histórias do povo. Fui buscar um bezerro que ele me vendera, um animalzinho catingueiro, pequeno, mas resistente. Passei a tarde lá, tomamos café, conversamos e fechamos o negócio. Deveria ter voltado antes do pôr do sol, mas a prosa se estendeu, e quando percebi, a noite já caía. Lembrei do aviso da minha avó, que sempre repetia: nunca caminhe por estradas de barro após o sol se pôr na sexta-feira da paixão. É dia de silêncio, dia de almas inquietas. Naquele momento, porém, ignorei. Fiz o sinal da cruz por precaução, montei na moto e parti. A estrada estava mais escura que o normal, mesmo com a lua quase cheia. Era um caminho de terra batida, ladeado por mata fechada. Os galhos roçavam meus ombros e o ronco da moto ecoava, de forma estranha, como se o som se perdesse num vazio que não deveria existir. Ao passar pelo riacho do Umbuzeiro, avistei uma luz à frente. Uma chama amarelada tremeluzindo, como se alguém a segurasse na sela de um cavalo. Pensei que fosse um vaqueiro voltando do trabalho ou algum morador da região. Diminuí a velocidade e me aproximei. Então senti um odor forte, um cheiro de couro chamuscado, misturado a algo metálico, como sangue antigo, que grudava na garganta. Quando cheguei mais perto, a moto parou de repente, sem engasgar, como se algo a tivesse desligado. Foi aí que vi. Não havia cabeça. A figura estava montada num cavalo negro, imponente, com músculos definidos e olhos que brilhavam num vermelho ardente na escuridão. Na sela, uma lamparina acesa balançava, mas onde deveria estar a cabeça do vaqueiro havia apenas o vazio. O pescoço parecia cortado com precisão, e dele saía uma fumaça fina, como se algo queimasse por dentro. A luz da lamparina oscilava, hipnótica, com o movimento do cavalo. Fiquei paralisado, sem forças para rezar ou gritar. A figura moveu o cavalo lentamente em minha direção. A moto ainda não ligava. Eu apertava o botão de partida desesperadamente, suando frio, as mãos trêmulas. Quando a criatura passou por mim, o cavalo quase tocou meu pé. Um vento gelado me atravessou, como se levasse um pedaço da minha alma. De repente, a moto ligou sozinha e eu acelerei, fugindo como um animal acuado por um incêndio. Não olhei para trás, mas o som dos cascos ecoava atrás de mim até sumir. Cheguei em casa tremendo. Minha mulher, Dona Carminha, pensou que eu tinha bebido, mas eu estava mais lúcido do que nunca. Não dormi naquela noite. No dia seguinte, o bezerro que trouxe morreu sem motivo aparente, sem feridas, sem doença, apenas caiu morto, com os olhos arregalados, como se tivesse encarado o próprio inferno. Desde então, mudei. Nunca mais andei naquela estrada, nem em qualquer outra, após o pôr do sol na Sexta-feira Santa. O pior, no entanto, foi descobrir que não fui o único. No dia seguinte, após a morte do bezerro, procurei seu Zé Velho, um dos homens mais antigos da vila do Riachão. Ele morava perto da Capelinha do Alto e fora vaqueiro por mais de 30 anos. Caçara onças, domara cavalos selvagens e trabalhara em fazendas grandes, como a Fazenda do Cariri. Conhecia cada curva daquela estrada e cada lenda que o povo contava. Cheguei à casa dele com o coração apertado, tentando disfarçar o medo. Antes mesmo que eu dissesse algo, ele me encarou. Tu viste, não foi? Era ele. Perguntei quem, e ele respondeu coçando o queixo. Aquele que perdeu a cabeça e nunca achou paz. O vaqueiro. Fiquei em silêncio. Não tinha contado a ninguém, nem a Dona Carminha, que achava que minha inquietação era por causa do bezerro. Como ele sabia? Ele me convidou para entrar, preparou um café no coador de pano e puxou um banco perto do fogão a lenha.
A casa cheirava a fumaça de roça e folhas de louro, e o silêncio era interrompido apenas pelo vento mexendo no telhado de palha. Tu não foste o primeiro a ver esse vaqueiro, e se Deus quiser, serás o último, mas não confio nisso, ele disse. Contou que a primeira vez que ouviu falar do vaqueiro sem cabeça foi em 1969, quando ainda era jovem. Naquela época, a trilha do Angico mal existia. Era apenas um caminho de cavalo, trilhado por retirantes e tropeiros. Segundo ele, a história vinha de um vaqueiro chamado Valdinho do Rego, homem forte e respeitado, mas conhecido por sua brutalidade. Valdinho foi assassinado numa disputa por terra, durante uma vaquejada no povoado São Domingos. Num momento de confusão, outro vaqueiro ligado a gente poderosa cortou seu pescoço com um facão de lidar com gado. Aconteceu numa sexta-feira santa, em meio à festa, enquanto a música tocava e o povo bebia. O corpo de Valdinho desapareceu, nunca foi encontrado. Dias depois, o cavalo dele foi visto vagando sozinho, com a sela manchada de sangue e uma lamparina pendurada no pescoço. Dizem que sua alma ficou presa naquele trecho da estrada. Por ter morrido num dia sagrado, carregando ódio no coração, não encontrou descanso nem no céu, nem no inferno. Ficou cavalgando, sem cabeça, em busca do que perdeu, explicou seu Zé Velho, fitando as brasas. Aquilo me arrepiou. O cheiro, de couro queimado que senti, a lamparina, tudo batia. Era como se aquele vaqueiro ainda vagasse entre nós, carregando uma maldição. Passei o dia com aquilo na mente, mas a história não acabou aí. Na semana seguinte, fui ao comércio de Dona Chiquinha comprar sal grosso que dizem limpar energias pesadas. Ela perguntou o motivo, e eu disse que era só para afastar má sorte, mas ela me encarou profundamente. Foi ele, né? Te viu. Parecia que todos já sabiam, só não falavam abertamente. Ela revelou que 5 anos antes, o filho dela, Totonho, teve um colapso depois de passar pela mesma estrada, também numa sexta-feira da paixão. Chegou em casa com os olhos esbugalhados, quase sem falar, repetindo: cavalo preto, luz amarela, cadê a cabeça? Cadê a cabeça? Totonho nunca mais foi o mesmo. Até hoje vive num quartinho nos fundos, tremendo ao ver qualquer lamparina acesa. Aquilo me abalou. Pensei que minha experiência era única, mas não. Aquela estrada carregava algo além do natural. Dona Chiquinha acrescentou: quem vê o vaqueiro nunca mais é o mesmo. Nos dias seguintes, tudo ficou estranho em casa. Dona Carminha começou a acordar no meio da noite, jurando ouvir cascos no terreiro. Quando eu saía com a lanterna, não via nada. Os cachorros, antes agitados, se calaram. Um deles sumiu, o outro só ficava olhando para a mata com o rabo entre as pernas. Na quarta-feira seguinte, ao checar os fundos, encontrei pegadas. Marcas de cavalo profundas demais, como se um animal pesado com cascos quentes tivesse passado. O mais estranho, só havia pegadas de entrada, nenhuma de saída. Voltei para casa tremendo. Naquela noite, sonhei com o vaqueiro. Ele cavalgava em câmera lenta, a lamparina tremendo onde deveria estar sua cabeça, e uma voz abafada dizia: cadê meu chão? Cadê meu nome? Cadê minha alma? Acordei encharcado de suor, o travesseiro úmido. Depois desse sonho, o sono nunca mais foi o mesmo. Tudo parecia enevoado. À noite, no quintal, mesmo com o céu limpo, o ar pesava, apertando o peito sem razão. O tempo parecia denso e o vento já não parecia o mesmo. Dona Carminha adoeceu. Fraqueza, dores de cabeça, calafrios à noite. Levamos ela à enfermeira do povoado, que disse ser virose, mas eu conheço minha mulher. Algo pesava na alma dela, como se estivesse preso a ela. Resolvi ir a São Domingos, onde diziam que Valdinho do Rego nascera. A estrada era cheia de buracos, e ao chegar poucos se lembravam dele. Só um senhor, seu dito caboclo, de mais de 80 anos, recordou. Valdinho, nossa, era um vaqueiro valente, habilidoso com cavalos, mas tinha fama de bruto, desconfiado. Bebia muito,
E naquele tempo, falar mal de alguém era pedir briga. Seu dito contou que antes da vaquejada onde foi morto, Valdinho se envolveu numa disputa com um fazendeiro influente. Ele alegava que a terra comprada pelo homem era a herança de sua família, roubada na marra. O fazendeiro, para silenciá-lo, o desafiou para um acerto na vaquejada, mas era uma armadura. Durante a festa, 2 capangas o atacaram por trás, cortando seu pescoço. O corpo foi jogado na mata, o cavalo deixado solto com a sela ensanguentada e uma lamparina pendurada no pescoço como deboche. Mas zombaram do homem errado, disse seu dito, benzendo-se. Vaqueiro que morre injustiçado num dia santo não sossega, vira assombração. Aquilo me gelou a alma. Na volta peguei uma estrada antiga, por dentro da mata, onde dizem que o corpo de Valdinho foi abandonado. Ao passar por uma cruz velha, coberta de mato, a moto engasgou e parou. No fundo da estrada, entre galhos secos de catingueira, vi a lamparina de novo, flutuando. Dessa vez, ele se aproximava lentamente. O cavalo parecia não tocar o chão. A luz tremia como brasa na escuridão, e ele parecia saber que eu estava ali. Não sei de onde tirei forças, mas comecei a rezar. Apertei uma medalha de São Bento que minha mãe me deixou e orei como nunca. O cavalo parou, a luz da lamparina vacilou, e ouvi sua voz ecoando do chão, do vento, das folhas. Me arrancaram do meu chão. Então ele sumiu, como se nunca tivesse estado lá. A moto voltou a funcionar e corri para casa. No dia seguinte fui à capelinha do alto, levei uma vela e a deixei aos pés do altar. Pedi pela alma dele, para que encontrasse paz, para que Deus desfizesse as correntes que o prendiam àquela estrada. Pedi até por quem o matou, mesmo sem merecer perdão, pois era o certo. Desde então, nunca mais o vi. Ainda assim, toda sexta-feira santa, ao cair da noite, deixo a luz da varanda acesa. Não por medo, mas por respeito. Sei que ele ainda cavalga, mesmo que eu não o veja. Talvez sua lamparina continue buscando algo que ninguém sabe o que é. Talvez sua alma ainda vague na escuridão, aguardando justiça. O povo da região já sabe. Naquela estrada, ninguém passa na sexta-feira da paixão, nem a pé, nem de carroça, nem de moto. Porque quem vê nunca mais é o mesmo.